Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Chegamos à nossa última lição, aula de número 13, os dois alicerces. Tudo que foi feito aqui foi produzido para lhe auxiliar no seu estudo sobre o Sermão da Montanha. Por isso, se você achar necessário, não deixe de assistir uma ou outra aula que você acabou perdendo, não deixe de fazer as atividades, para que o seu aprendizado possa ser completo acerca deste assunto. Apesar de não ser exaustivo, pelo menos num ponto de vista geral, você terá condições de compreender aí os pontos principais do Sermão da Montanha, tudo bem? Chegamos então no nosso último encontro sobre esta lição, o Sermão da Montanha, e apesar da sua revista, o autor da revista ter escolhido terminar com o Sermão da Planície, veja que o texto aí de referência é Lucas 6, 47 a 49. Apesar disso, eu quero terminar com a versão do Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver então Mateus 7, do 24 ao 27, que é o texto correlato do Sermão da Planície, tá bom? Esse texto que nós vamos estudar hoje, ele traz exatamente a conclusão de Jesus sobre essas diversas coisas que ele tem ensinado, né? Tudo que Jesus senta para ensinar essas pessoas sobre a chegada do reino, a vida do reino, o acesso no reino, o acesso ao reino, pode ser ilustrado com esta imagem que Jesus vai construir para a gente. Vamos começar então? Eu começo com o versículo 24. Leia comigo, por gentileza. O versículo 24 diz assim: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Eu quero destacar dois pontos desse versículo. O primeiro ponto: é muito comum nos dias de Jesus você encontrar rabinos que debatiam sobre o que era mais importante, conhecer a lei ou obedecer à lei. Esse é um debate comum, que até hoje é um debate nosso, né? O que é mais importante, conhecer a Bíblia ou obedecer à Bíblia? Jesus começa exatamente se posicionando acerca disso. Ninguém pode obedecer à lei sem conhecê-la. Ou seja, tão importante quanto conhecer é obedecer. As duas tarefas estão associadas. Primeiro você conhece, mas não é um conhecimento, como a gente dizia lá na roça, para você ser mais sabido. É um conhecimento para você obedecer ao que está sendo dito nas palavras. Aquela pessoa que sabe sobre a lei, mas não obedece à lei, é apenas um conhecimento abstrato na sua cabeça, essa pessoa será julgada por omissão, porque ela conhece, mas não faz. E o pecado de omissão é um pecado que está na Bíblia. E é esse parecer que Jesus está dando para a gente sobre essa questão. Quem ouve as palavras dele, mas não obedece essas palavras, trará destruição à sua vida. Porque essa casa que está sendo mal edificada acabará caindo sobre a sua cabeça. Então eu já trago aqui a resolução da ilustração de Jesus, porque esse ponto primeiro que ele chama a nossa atenção. Mas um segundo ponto que Jesus nos indica nessa sua fala tem a ver exatamente com o uso que Jesus faz na primeira pessoa. Quem ouve minhas palavras e as pratica. Jesus está fazendo aquilo que também é comum entre os rabinos, né? Era muito comum que os rabinos associassem as suas próprias palavras com a lei de Deus. Essa associação era comum e normal. Os rabinos faziam isso por pelo menos dois motivos, né? Um primeiro motivo que eu quero indicar agora, e o segundo que em Jesus ganha um contorno mais especial. Por que um rabino costumava associar as suas palavras com a lei? Primeiro motivo, porque ao associar as suas palavras com a lei de Deus, os rabinos estão mostrando como a sua interpretação da lei
deve ser observada para as pessoas que desejam obedecer à lei. Então, se alguém deseja obedecer à lei, a pessoa ouve o que o rabino interpreta sobre a lei. E essa questão está muito intrínseca no mundo judaico, né, de época. A interpretação do rabino é a própria lei. Então, quem deseja obedecer à lei, obedeça ao rabino. Então, nesse sentido, você tem que aceitar todos os ensinamentos de um rabino ou rejeitá-lo completamente. No caso de aceitar, é compreender que a compreensão deste rabino é a melhor que existe sobre a lei, ou rejeitar e procurar outra. E por isso você tinha escolas que discutiam essas questões, né? Tem um texto que nós estudamos, que Jesus fala sobre o divórcio, onde Jesus vai apresentar, né? Eles tentam pegar Jesus numa armadilha, colocando as duas interpretações mais comuns, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que são escolas rabínicas que têm as suas interpretações particulares sobre a lei. Então, quando o rabino fazia isso, as minhas palavras, associando as minhas palavras à lei, era isso que o rabino queria indicar à pessoa. A sua interpretação da lei deveria ou ser observada na sua totalidade ou rejeitada na sua totalidade. E aí as pessoas, portanto, faziam essa associação de forma espontânea, né? As palavras do rabino são a própria lei, porque ele traz a interpretação da lei. Então, quando uma pessoa aceita a interpretação rabínica, ele escolheu um caminho entre muitos caminhos, porque havia mais de uma escola de interpretação. Mas no caso de Jesus aqui, ele não apresenta o seu caminho como sendo um caminho entre muitos. Ele apresenta o seu caminho como sendo o único. E isso a gente percebe no segundo propósito, porque ele se vela da primeira pessoa. Quando Jesus associa as palavras da lei, as palavras do Senhor, como sendo as suas próprias palavras, no segundo sentido, Jesus revela o peso profético das suas palavras. Ou seja, isso que Jesus está falando identifica Jesus como um profeta, um porta-voz do próprio Deus. Então as palavras de Jesus não são um caminho dentre muitos os caminhos, como eram as palavras dos rabinos. As palavras de Jesus são únicas porque são proféticas, porque dizem respeito às palavras vindas do próprio Deus. Portanto, a pessoa tem que observar o que Jesus está dizendo, porque ele está reinterpretando a lei a partir de motivações corretas, para que essa pessoa tenha a segurança de um juízo vindouro, onde a casa não cairá sobre sua cabeça. Para explicar esse ponto, Jesus vai utilizar uma imagem muito clara, a imagem da construção de uma casa. E aí, o restante do texto que nós vamos ler, a gente vai tentar ver essa ilustração de Jesus e pegar aqui algum ponto importante. Veja comigo o versículo 25, 26 e 27. Quando vierem as chuvas dessa casa que está construída, e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Essa ideia que Jesus está construindo aqui de segurança é uma ideia muito presente no Antigo Testamento. Diversas vezes no Antigo Testamento a gente tem o uso de Deus como sendo uma rocha. E o uso de Deus como rocha é uma forma de expressar o quanto eles sentem segurança no Senhor. E por que o uso dessas imagens são tão importantes? Porque o sentido do Antigo Testamento e do que Jesus está dizendo aqui é que quem faz do Senhor a sua rocha ou a sua segurança terá um abrigo seguro. E é isso que Jesus está evocando. Se você fizer de Jesus a sua fortaleza, a sua segurança, você terá um abrigo seguro. E nesse sentido, para que eu
possa ter Jesus como a fortaleza ou a segurança de minha vida, eu preciso, de igual maneira, obedecer aos mandamentos ou às ordens de Jesus. Então a associação com a rocha do Antigo Testamento é uma associação muito clara e espontânea. Assim como Israel no Antigo Testamento se sentia seguro no Senhor porque obedecia os seus preceitos, o discípulo está sendo chamado a obedecer às ordens de Jesus para ter esta segurança e este abrigo que só Jesus pode nos oferecer. É esse princípio que Jesus está ensinando. Uma casa que foi construída, ela terá uma ocasião onde ela vai passar por um teste. E esse teste vai revelar os fundamentos dessa edificação. Olha que interessante a citação do Carson sobre essa questão. O Carson diz assim: imagine essas duas casas. Pode não haver muito na aparência delas que permita ao observador menos atento enxergar alguma diferença entre as duas. No entanto, o alicerce de uma está assentado firmemente num leito rochoso. A outra tem como base nada mais sólido do que areia. Somente uma tempestade mais forte vai mostrar a diferença. Vinda a tempestade, porém, a revelação é inevitável. Como nós podemos ver no comentário do Carson desse texto e nas palavras de Jesus, apenas quando a casa passa pelo teste, ela sabe os fundamentos nos quais ela foi construída. Então o que Jesus está fazendo é aplicando este princípio da segurança nas palavras que ele tem dito. Como o discípulo sabe que terá uma segurança firme no dia do juízo final, que é o dia em que todos nós seremos testados e que a nossa casa vai passar por essa tempestade? A resposta é: depende do fundamento que você construiu sua casa. Esse discípulo considerou corretamente as palavras de Jesus? Porque aquele que considera as palavras de Jesus e as obedece, ele está construindo a sua casa sobre uma segurança que no dia do juízo final ele tem certeza que a sua casa não cairá sobre sua cabeça. É muito importante perceber isso. Depois de a gente ter visto quanto essas pessoas têm se desviado da verdadeira devoção, e Jesus citou o exemplo da oração, Jesus citou o exemplo do jejum, o exemplo de dar esmolas e outra série de mandamentos que eles haviam interpretado errado, depois de mostrar como eles compreenderam errado a lei, porque as suas motivações não eram adequadas, as suas motivações é a motivação do espetáculo, Jesus agora dá para eles uma segurança que antes eles não tinham. Ao invés de continuar firmando a sua confiança em tradições rabínicas e interpretações de escola daqueles dias, os discípulos são desafiados a ouvir o ensinamento de Jesus. E depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, obedecer ao que Jesus está dizendo, para que assim essa pessoa possa ter uma segurança no dia do teste final, no dia do juízo final. Minha casa não vai cair sobre minha cabeça, porque eu ouvi as palavras de Jesus, obedeci às palavras de Jesus. Não tem a ver com seguir as ordens de rabinos ou interpretações particulares. Tem a ver com o que Jesus está nos ensinando e como eu obedeço o que Jesus está nos ensinando. Tendo explicado para vocês esse texto, eu queria fazer então 3 rápidas aplicações para a gente terminar a nossa última aula. Primeira aplicação: você precisa conhecer profundamente as ordens de Jesus. E este é o primeiro ponto que Jesus está indicando aos seus discípulos. No começo eu disse a vocês que há essa discussão. O que é mais importante? Obedecer ou conhecer? E no primeiro sentido, a resposta de Jesus é fundamental conhecer. Você precisa conhecer as palavras de Jesus e entender que as palavras de Jesus são uma interpretação à própria lei de Jesus. No sentido de que quando eu obedeço às palavras de Jesus, eu estou obedecendo à lei de Deus. E no sentido de que as palavras de Jesus são proféticas porque ele é um porta-voz do Senhor. Então eu preciso conhecer as palavras de Jesus. Observe que interessante essa citação do Lloyd Jones, porque eu acho que ele pega um pouco da aversão que existe em nossos dias ao conhecimento das Escrituras ou das palavras de Jesus. O Lloyd Jones diz assim:
É o seu livro sobre o Sermão da Montanha. Quais são as características do crente meramente nominal ou pseudo-crente? Ele não tem grande fé em doutrinas e nem acredita que as escrituras devam ser compreendidas, mas prefere desfrutar do cristianismo sem esforçar-se muito. Então, antes de continuar, observe, o Lloyd Jones está dizendo que aquelas pessoas que preferem ter a sua casa com o fundamento de areia são pessoas que não têm prazer algum ou não têm esforço nenhum para desejar conhecer as palavras de Jesus. São pessoas que vão muito pelo instinto, né, pelas crenças pessoais. Elas não querem empreender esforços para estudar a palavra de Jesus. E ele continua: é impossível deixá-lo preocupado com todas essas doutrinas e definições. Ele vive sempre apressado e se impaciente diante da instrução e da orientação. E se impacienta, né? Observe, a pessoa que tem uma base muito incipiente na fé cristã é uma pessoa que não tem paciência para o estudo bíblico. Ela não tem paciência para refletir, conhecer as palavras de Jesus. Ela não quer isso, muito pelo contrário. E essas definições e esse estudo, isso aí é muito chato. Irmãos, olha, eu queria fazer uma palavra importante sobre isso. Porque eu sinto vergonha quando eu escuto pessoas dizendo que nós temos que expressar a palavra de Deus de forma diferente dependendo do lugar. Olha, se você está num lugar, expresse de um jeito, se você está no outro, expresse de outro. Como se as pessoas tivessem preguiça ou se elas tivessem ignorância intelectual de compreender as palavras de Jesus, ou se as palavras de Jesus fossem difíceis demais para serem entendidas. Nós não podemos tratar os outros como ignorantes ou tolos. Primeiro porque é uma palavra de Jesus a todo o povo de Jesus, não é uma palavra à elite religiosa. Segundo que nós temos o próprio Espírito Santo quem abre o entendimento das pessoas para essas verdades. Nós não podemos considerar as palavras de Jesus como sendo uma tarefa de acadêmicos apenas. Olha, deixa isso aí para os acadêmicos e a gente vai aqui tateando no que a gente tem. Isso é deslealdade com as pessoas. Ele continua ainda. Na verdade, de modo geral, ele se mostra impaciente de qualquer conhecimento autêntico. Quanto que você tem prazer por conhecer a palavra do Senhor, estudar a lei do Senhor, se dedicar no estudo. Você está assistindo esse vídeo em 2x porque você está com pressa para ouvir logo e fazer outra coisa? É bom repensar essa questão. O discípulo precisa ter prazer em conhecer a palavra do Senhor, se dedicar em estudar a palavra do Senhor, porque é a palavra profética de Deus para construir um fundamento forte que nos garante que a casa não vai cair sobre nossa cabeça no dia do juízo final. Primeira aplicação, você precisa sentir desejo e você precisa se empenhar em estudar as Escrituras. Esse tem que ser um compromisso pessoal. Segunda aplicação que eu faço sobre essas palavras finais de Jesus. Seu compromisso precisa ser expresso em obediência às palavras de Jesus. Veja, nós não desejamos estudar a Bíblia para debates teológicos e nós não desejamos estudar a Bíblia para sair esfregando verdades na face das pessoas. O nosso desejo no estudo é para obedecer às palavras de Jesus. Você já fez essa pergunta alguma vez? Por que eu não posso fazer isso como um cristão? E esse é um ponto importante. O que nós devemos obedecer não é a interpretação de uma pessoa, de um familiar querido. O que eu tenho que obedecer são as palavras de Jesus. O que me garante um fundamento e uma segurança eterna são as palavras de Jesus e não a compreensão de alguém. Mas essas palavras de Jesus precisam ser obedecidas. Veja, as palavras de Jesus. Olha que citação interessante o John Stott faz a esse respeito. Ele diz assim: a verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual dele, nem uma profissão de fé verbal podem substituir a obediência. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas e entusiásticas sobre Jesus.
mas se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Muito interessante esse trocadilho do John Stott, porque ele tenta mostrar para nós que no final das contas as duas coisas precisam estar entrelaçadas. É conhecer para obedecer. Não é conhecer para ser um intelectual ou para dizer coisas bonitas e coisas que ninguém sabe. É conhecer mais para obedecer melhor. E para obedecer sempre. Aquilo que eu digo tem que ser, aquilo que eu entendo tem que ser aquilo que eu obedeço. E eu obedeço porque entendo como ordem de Jesus. O conhecimento não anula a obediência. Se você conhece, você precisa obedecer. E essa é a terceira aplicação que eu faço, porque é isso que Mateus decide usar para concluir o seu texto do Evangelho de Mateus. Há um duplo desafio ao discípulo: conhecer e obedecer às palavras de Jesus. Esse ponto do sermão, ele é tão importante, do Sermão do Monte, que Mateus usa exatamente isso para terminar o seu livro, o Evangelho. A ênfase sobre o conhecer e o obedecer. Mateus termina o livro com isso, porque o próprio Jesus coloca isso como uma tarefa do discípulo. O discípulo conhece e obedece. E depois que o discípulo conhece e obedece, o que é que ele faz? Ele ensina para outras pessoas e diz para outras pessoas que elas também têm que obedecer. Não é só obedecer, é obedecer às ordens de Jesus. Então o discipulado é uma tarefa dupla. Primeiro eu sou discípulo. Primeiro eu conheço. Depois eu obedeço. E depois de conhecer e obedecer, o que é que eu faço? Eu me empenho em ensinar outras pessoas a conhecer e dizer a outras pessoas o quanto elas precisam obedecer. Vamos ver como Mateus encerra o seu livro, dando ênfase nessa questão? Mateus 28. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dado. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, eu vou fazer discípulos porque eu sou discípulo. Mas o que eu tenho que fazer com esses discípulos? O que eu tenho que ensinar a esses discípulos? O versículo 20, às vezes, é desprezado por muitos de nós e pensam que o discipulado é isso. Eu já ouvi isso. Discipulado é mostrar às pessoas como assistir filme. Discipulado é mostrar para as pessoas como a gente joga bola. Não, isso não é discipulado. Isso aí pode ser outra coisa. Discipulado não. Sabe o que é discipulado? Versículo 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quais foram as ordens de Jesus? Você sabe? Quer dizer que para conhecer as ordens de Jesus eu preciso estudar as palavras de Jesus. Primeiro, estudo. Conheça as palavras de Jesus. E depois de conhecer as palavras de Jesus, o que eu faço com elas? Obedece. Obedeça às palavras de Jesus. E depois que eu conheço as palavras de Jesus e obedeço às palavras de Jesus, você vai e faz outros discípulos. Você vai lá a todas as nações, batiza essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina para essas pessoas as ordens de Jesus. Não é jogar bola, não é assistir fio, as ordens de Jesus. E depois que essas pessoas aprenderem as ordens de Jesus, diga a elas que elas precisam obedecer. O nome disso? Discipulado. Mas eu não posso fazer discípulo se eu não sou discípulo. Eu não posso fazer discípulo se eu não conheço as ordens de Jesus. E nem posso fazer discípulo se eu não obedeço às ordens de Jesus. E o grande problema é esse. Se eu estou construindo uma casa que vai cair sobre minha cabeça e eu desejo ensinar pessoas a fazerem a mesma casa, eu estou colocando em risco a minha vida e a vida dos outros. Por isso, o primeiro chamado de Jesus para todo cristão é para ele ser discípulo. Primeiro você precisa conhecer as palavras e obedecer às palavras. Depois, você vai ensinar a outras pessoas essas palavras e para que essas outras pessoas obedeçam essas palavras. Foi maravilhoso estudarmos o Sermão do Monte porque fomos desafiados por Jesus sobre uma correta interpretação da lei do Senhor. Esta lei nos dá uma segurança eterna para o juízo vindouro, uma segurança de que a nossa casa não vai cair sobre nossa cabeça. Nós temos Jesus como um firme fundamento. Por isso, nós nos empenhamos em estudar.
E além de estudar, somos desafiados a obedecer. E depois de estudar e compreender as palavras de Jesus e obedecer às palavras de Jesus, o nosso desafio é ir, fazer outros discípulos, ensinar essas verdades a outras pessoas e dizer a essas outras pessoas a obedecerem tudo que Jesus nos deixou como ordem. Obedeçam a todas as ordens. O que Jesus nos deixou são ordens. Não é palavras para a gente discutir se concorda ou não concorda. Não fará diferença nenhuma as discussões sobre se você concorda ou não concorda com as palavras de Jesus. Pastor Jeremias Pereira costuma dizer isso. O que pode mudar a sua vida é o que você decide e faz. Ouça as palavras de Jesus e obedeça as palavras de Jesus. Isso pode mudar a sua vida. Para terminar, eu queria convidar você. Semana que vem nós começamos o estudo sobre a Igreja do Espírito Santo. Você vai participar comigo? Se você for, eu queria pedir a sua oração para que você orasse a Deus por mim, para que Deus me desse essa graça de nos ajudar nas reflexões sobre a Igreja do Espírito Santo. Nós veremos algumas questões difíceis e que Deus nos conceda graça para que esse conhecimento sirva à edificação do corpo de Cristo e ao nosso fortalecimento na fé. Tudo bem? Conto com as suas orações e espero você semana que vem, então, para a nossa primeira aula. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Até a próxima.